Obrigado, Cris. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Quero cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo através do YouTube. Que Deus abençoe a sua vida também no seu lar, na sua casa. Amém? E que a palavra de Deus te alcance também junto com a sua família, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazei-o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias assim. Comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Amém? Muitos dias. Meus amados, nós tivemos aí essa pandemia que está chegando ao final, que durou por conta aí, está durando aí março, né? Começou no final de março, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Dia 20 de setembro vai fazer 6 meses. E muitos de nós ficamos angustiados com isso, não é verdade? E as pesquisas mostraram pessoas que o número de briga entre casais aumentou, em alguns países a questão do suicídio, muitas pessoas começaram a tomar remédio, enfim, porque não estavam suportando essa fase de confinamento, né, de afastamento, de solidão. Ninguém podia visitar ninguém, ninguém podia conversar com ninguém, e está completando agora 6 meses. É um tempo relativamente curto, vamos dizer assim, mas 6 meses e muitas pessoas já ficaram perturbadas, já ficaram, né, se sentiram mal, angustiadas. Agora, nós estamos aqui numa situação, o fundo de pano dessa história é que Acabe e Jezabel haviam assumido o reinado de Israel, introduziram o culto a Baal, a idolatria a Baal e a outros deuses, e se afastaram do verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus. Então veio uma escassez, um período de deserto, onde Deus fechou os céus e não havia chuva sobre a terra. Então, com isso, a agricultura, a comida, os animais, foi se perdendo tudo. E Deus, ele fala para Elias: Elias, vai até o riacho de Querite, porque ali eu ordenei os corvos que te sustentem. E por algum tempo Elias ficou ali no riacho de Querite, e os corvos traziam carne para Elias. Passou um pouco de tempo, o riacho secou, porque não estava chovendo sobre a terra. E aí Deus fala para Elias: vai até Sarepta, porque ali eu ordenei a uma viúva que te sustente. Eu preparei uma mulher para te sustentar.
E para surpresa de Elias, ele chega lá e vê uma mulher tão carente quanto ele, porque ela também não tinha comida. E Deus faz o milagre, Deus opera, né? Nós vamos falar sobre isso depois. E a Bíblia diz que Elias, ele fica na casa dessa mulher, né? Deus fala para ele, demora-te ali. Depois diz ali, ficou ali na casa dela muitos dias. Mas em Tiago, capítulo 5, versículo 17, nós entendemos que esse muitos dias é equivalente a 3 anos e 6 meses. Olha lá, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Vamos supor que durante 6 meses ele ficou no riacho de Querite. E 3 anos ele ficou na casa da viúva. Meus amados, nós estamos falando de 3 anos completo. Você sabe o que é isso? É só você parar para pensar um pouquinho e comparar com esses 6 meses que nós estamos ficando aí com a vida meio enrolada, época da pandemia. Elias ficou 3 anos, aproximadamente, na casa daquela viúva de Sarepta. 3 anos. O que aconteceu durante esses 3 anos? A única coisa diferente que aconteceu nesses 3 anos foi que um dia o filho dela morreu, ele foi lá, orou pelo moleque e o moleque ressuscitou. Fora isso, não aconteceu mais nada. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, os dias iguais um ao outro, o sol ali forte, sem chuva, tudo seco, e a mulher ia lá na panela e tirava a farinha da panela, e quando ela ia no outro dia, tirava a farinha da panela, tinha a mesma quantidade da panela, a mesma quantidade de azeite na botija. Fora isso, a vida de Elias se tornou um tédio. Vocês concordam comigo? Não tinha labareda de fogo, não tinha carro de fogo, não tinha anjo, não tinha manifestações sobrenaturais. Por 3 anos Deus ficou sem falar nada para Elias. A última vez que Deus falou com Elias é o seguinte: vai para a casa da viúva, vai lá para Sarepta em Sidom. Foi a última palavra que Deus falou com Elias. Depois passou uns longos anos, Deus não falou um A para Elias. Não havia nenhuma manifestação, não havia nenhuma presença, não havia nada. Até a comida era uma comida escassa porque era farinha e azeite, não dava para fazer muita coisa com aquilo. Como Elias suportou tudo isso? Como nós podemos suportar um deserto como esse? Uma ausência como essa de Deus? Aonde cada dia é um dia igual ao outro e nada muda, nada acontece, é o mesmo tédio, é a mesma história, é a mesma coisa. E olha que naquela época não tinha internet, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha absolutamente nada. Ela levantar, ficar olhando lá para a paisagem. A conversa com a viúva, eu acredito que zerou na primeira semana, porque já não tinha mais o que conversar com a viúva. 3 anos, meus amados, sem absolutamente nada acontecer. Como suportar um deserto como esse? Como suportar uma solidão como essa? Como suportar essa ausência da voz, da presença de Deus durante tanto tempo? Primeiro não, a pergunta principal é, nós temos que diferenciar se esse deserto é um deserto de Deus ou se esse deserto é um deserto humano. Elias, ele estava ali porque Deus o enviara.
Elias ouviu uma proclamação de Deus. E Elias sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era Deus que estava no controle. Aquilo que Elias estava passando não foi causado por ele. Ele simplesmente estava debaixo de uma ordenança de Deus. Então, nós temos que entender, primeira pergunta é essa: esse deserto, foi eu que causei ou foi Deus que causou? Eu que provoquei essa circunstância na minha vida, ou foi algo que Deus planejou para a minha vida com um propósito lá na frente? Essa é a primeira pergunta importantíssima que nós temos que fazer. Porque quando nós temos a resposta para essa pergunta, já fica mais fácil de você suportar. E quando nós entendemos que existem desertos que são causados por Deus e desertos que são causados por nós mesmos, aí nós começamos a diferenciar um do outro. Amém? Então essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Esse deserto que eu estou vivendo hoje, é um deserto que foi causado por minha culpa ou é um plano de Deus? É um planejamento de Deus para a minha vida? Amém? Existem desertos que são de Deus e existem desertos que são humanos. E qual que é a diferença? Quais são as diferenças desses dois desertos? O deserto de Deus, meus amados, é um deserto que não falta provisão. Não é verdade? Elias e a viúva, eles estavam lá, passando por aquele deserto, mas a farinha não se acabou e o azeite também não acabou. E isso nós podemos trazer para os dois planos da nossa vida, tanto para o plano material, tanto para o plano espiritual. Então, quando você está passando no deserto, que Deus está trabalhando, que Deus planejou, é um deserto que haverá a provisão dele para a sua vida. Você está no deserto, mas não vai faltar nada. Não vai faltar a provisão material e não vai faltar a provisão espiritual. Deus vai manter você no azeite. Deus vai manter você na farinha, no alimento espiritual. E embora você esteja naquele deserto, você está sendo alimentado por Deus naquele deserto. Amém? E quando você é alimentado por Deus, você é provido por Deus no deserto, você não se distancia, você não desvia, você não peca, você não mete os pés pelas mãos. Agora, quando é um deserto humano, meus amados, aí é diferente. Aí é diferente porque ao mesmo tempo que Elias estava sendo provido, o resto do povo estavam sem nada. Muitas pessoas morreram nessa época, morreram de fome. No deserto humano, falta tudo. No deserto que nós causamos, por conta das nossas falhas, pecados, decisões erradas à vida, nós estamos andando em serpentes e escorpiões. O deserto de Deus é aquele deserto que você anda e você encontra um oásis. O deserto humano é aquele deserto que você anda, mas você não encontra o oásis e você encontra só serpentes e escorpiões no deserto. Não tem a provisão, não tem o alimento, tanto no plano material como no plano espiritual. Amém? Segunda diferença, o deserto de Deus, ele tem hora. O deserto de Deus, ele tem calendário, Emerson. Deserto de Deus, Glauco, tem calendário. Tem hora para começar e tem hora para terminar. O calendário do deserto de Deus é ele que determina, não é você. 3 anos e 6 meses.
Os discípulos de Jesus ficaram 10 dias esperando o batismo com o Espírito Santo. Jesus ficou 40 dias no deserto. A igreja de Esmina ia ter uma tribulação de 10 dias. Deserto de Deus tem hora para começar e hora para terminar. Não fica assim pro resto da vida. Aleluia. Deserto de Deus tem calendário. O deserto humano, quem faz o calendário é você. O deserto humano, ou você prolonga ele, ou você encurta. Por quê? Porque é humano, porque foi causado por você, porque foi gerado por você. Então agora você tem que mudar a atitude, se arrepender, buscar fazer a coisa certa, para você colocar um fim nesse deserto. Olha só, o deserto humano, ele pode durar 1 mês, ele pode durar 1 ano, ele pode durar 10 anos, depende de você. Se você toma atitude antes, você encurta. Se você continua fazendo a coisa errada, você vai prolongar cada vez mais esse sofrimento na sua vida. Amém, meus amados? Então, é importante a gente estar definindo tudo isso. E hoje é um dia propício. Hoje é um dia propício porque essa semana eu estava pensando que a Santa Ceia é uma grande oportunidade de nós ativarmos a misericórdia do Senhor na nossa vida. Aleluia. A Santa Ceia, por isso que Jesus falou, né? Fazer isso em memória de mim. Porque muitas vezes nós passamos a semana, o mês inteiro ali viajando na maionese, mas chega no culto da Santa Ceia, né? É mais fácil de vir à tona. É mais fácil de vir a revelação, de você falar, puxa vida, eu preciso mudar isso na minha vida, eu preciso dar um rumo diferente nessa situação, eu preciso, sabe, você é tocado de uma maneira diferenciada, que talvez você não foi tocado durante o mês todo, mas quando chega aqui na Santa Ceia, parece que o Espírito Santo vem, pá, e revela, e mediante a revelação, você se arrepende, você fica com o seu coração contrito, e diante do coração contrito, um coração contrito, Deus não desprezarás. Coração contrito, arrependimento, ativa a misericórdia do Senhor na nossa vida. Nessa manhã, você pode colocar um fim no seu deserto. Nessa manhã, você pode colocar um ponto final. Nessa manhã você pode chegar para a viúva e falar para ela, olha, obrigado, mas eu estou indo embora, eu vou viver a minha vida, acabou para mim, acabou, eu estou saindo desse deserto. Você pode colocar um fim nesse deserto, você tem o calendário na mão. Então ative a misericórdia do Senhor na sua vida nessa manhã. Querido, se você errou, se arrependa, peça perdão para Deus. Se você tiver que pedir perdão para alguém, peça perdão para essa pessoa. Ative a misericórdia do Senhor na sua vida, porque quando você ativa a misericórdia do Senhor na sua vida, quando você muda a sua atitude, você está colocando um final no calendário do seu deserto. Amém? Outra coisa importante, 1 Reis 18, versículo 2, diz assim: partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Veja bem, no deserto de Deus, Deus está preparando o cenário lá fora para você. Amém? No deserto de Deus, Deus está preparando o cenário lá fora para você. Vamos olhar aqui
Vamos olhar aqui a história de Elias. Elias estava comendo e bebendo na casa da viúva. Deus estava trabalhando na vida de Elias, sim ou não? Não. Elias não tinha nenhum problema. Elias não estava adorando a Baal, Elias não estava fazendo nada, não fez nada de errado. Então, esse deserto que Elias estava passando, esse deserto de Deus, na verdade Deus estava preparando o cenário lá fora para Elias entrar em ação. É por isso que em 1 Reis, capítulo 18, versículo 2, está escrito assim: a fome era extrema em Samaria. Se Elias saísse com 1 ano de seca da casa viúva, talvez o resultado não seria como ele esperava, como Deus esperava. Se Elias saísse 2 anos, talvez o povo não tivesse ainda morrendo de tanta fome para declarar que só o Senhor é Deus. Então Deus esperou o povo ficar na fome, na escassez extrema, para que quando Elias chegasse e fizesse o desafio contra os 450 profetas de Baal, fosse algo forte e verdadeiro, porque o povo estava totalmente entregue, por conta da fome que era extrema. Para que o efeito fosse maior. Então no deserto de Deus, meus amados, no deserto de Deus, Deus está preparando o cenário lá fora para você. Deus está preparando aquela empresa para você trabalhar. Deus está preparando aquele homem para ser o seu futuro esposo. Deus está preparando aquela mulher de Deus para ser a sua futura esposa. Deus está preparando aquele ministério para você começar a atuar. Deus está preparando algo lá fora para você. Aleluia! E você continua na casa da viúva, esperando e esperando. Não tenha pressa de sair da casa viúva. Espera Deus preparar tudo. Espera Deus preparar Samaria para te receber. Para quando você for chegar ali, realmente vai ser algo impactante. Vai ser algo poderoso. Vai ser algo que vale a pena. Deserto de Deus, meus amados, vale a pena esperar. Porque Deus está preparando lá fora. Porque Deus está preparando lá fora. E quando chegar a hora certa, Deus vai falar: vem, agora está na hora de você se apresentar. Agora está na hora de você sair da casa da viúva. Agora está na hora de você se apresentar perante o rei Acabe. Amém, meus amados? Então, fica tranquilo. Se você tem consciência, se você tem convicção que esse deserto que você está passando é algo que Deus preparou para você, Deus planejou para você, fique em paz. Ele está preparando o cenário lá fora, para você ser abençoado, para Ele manifestar o poder de Deus na sua vida. Agora, quando é o contrário, deserto humano. Deserto humano é o seguinte, meus amados, vamos ler Isaías 44, 20. Isaías 44, 20 diz assim: tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu. Esse versículo aqui, eu confesso que eu nunca tinha reparado ele na Bíblia. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em que confio? Meus amados, esse versículo aqui é fantástico. Primeiro, aqui diz que o homem, que o tal, está se apacentando de cinza, está comendo cinza. Isso é terrível. Fala de uma vida amargurada, fala de um casamento amargurado, fala, enfim, de uma vida amargurada. Está comendo cinza, está apacentando cinza, está sendo apacentado de cinza. Por quê? O seu coração enganado o iludiu. O seu próprio coração enganado
o iludiu. Você foi enganado pelas suas próprias convicções. Você foi enganado pelo seu próprio coração. Você foi enganado por você mesmo. E essa prisão, meus amados, na minha opinião, é a pior prisão que tem. Tanto que o versículo fala assim: enganado o iludiu de maneira, olha lá, de maneira que não pode livrar a sua alma. Não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo que confio? A pessoa, ela está tão enganada, a pessoa, ela está tão iludida, que ela sozinha não pode se livrar. A sua alma não pode se livrar daquilo. E ela não pode dizer, peraí, tudo isso que eu estou confiando, acreditando é mentira. Ela não consegue chegar nessa conclusão, porque ela não tem poder. Diz ali, ó, não pode livrar a sua alma. Quando nós chegamos a esse extremo, meus amados, só uma pessoa pode nos libertar do engano do nosso próprio coração. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. A coisa mais difícil que tem é você convencer uma pessoa que ela está errada quando ela tem aquela convicção no coração dela. Ela está iludida pelo seu próprio coração. Ela está iludida pelo seu próprio coração enganado. E nem ela pode livrar ela dela mesma. Ela não pode chegar no acordo e dizer, não, tudo isso que eu estou confiando é mentira, isso está errado. Não, ela não tem esse poder, ela não consegue. Só o Espírito Santo para libertar a pessoa da própria pessoa. Vocês estão me entendendo? O Espírito Santo, ele tem que libertar você de você mesmo, das suas próprias convicções. Não porque é o diabo, não porque é o capeta, não porque é o tranca-rua, não, é você mesmo. E nem você consegue se libertar disso. E aí que entra a ação do Espírito Santo. Então o deserto humano, Deus não está preparando o cenário lá fora para você. Não, no deserto humano Deus prepara você para o cenário lá fora. Vocês estão entendendo? E essa ação, ela só é possível através do Espírito Santo. Só o Espírito Santo é que pode libertar você do engano do seu próprio coração, da ilusão do seu próprio coração. Então, se entregue. Porque a ilusão, meus amados, o nosso coração enganado, o nosso coração iludido, ele nos cega. Ele nos cega. Você não consegue enxergar, você fala, não, esse é o caminho certo, essa é a atitude certa, essa é a posição certa, é isso que eu tenho que fazer, só que não. Mas ninguém tira isso da sua cabeça. Então você tem que ter um vislumbre, você tem que ter um momento de lucidez e chegar para Deus e falar, Senhor, eu não quero mais dirigir a minha vida. Senhor, eu clamo pela tua sabedoria do alto. Eu clamo para que o Senhor me ajude. Eu acredito que aquilo que eu estou fazendo está certo, só que o resultado não condiz. Querido, você tem tanta certeza assim que você está certo? Então fala para mim, por que teu casamento não foi acertado até hoje? Você tem tanta convicção que você está certo? Então fala para mim, por que até hoje a prosperidade não chegou na sua casa ainda, apesar de você servir a Deus? Se você acha que você está tão certo, então mostra através dos resultados na sua própria vida. Porque quem está certo colhe bons resultados. Quem está errado
colhe maus resultados? Então nós temos que ter essa humildade. Essa humildade de falar, peraí, eu tenho tanta convicção que eu estou fazendo a coisa certa, só que a minha vida não está batendo, não está condizendo. Os resultados não estão condizendo. O que eu estou errando? E aí tem aquela pessoa que fica assim, não, mas mês que vem vai dar certo. Não, mas mês que vem vai dar certo. Não, mas daqui agora vai melhorar. Não, porque agora não sei o que lá. E vai protelando e nunca dá certo. E você não sai da casa da viúva. Você tem convicção que você está certo, mas quando você olha para o lado, quem que está lá? A viúva. Algumas pessoas já tentaram falar para você que não é esse o caminho, mas você, não, eu estou certo. E quando você olha para a esquerda, quem que está lá? A viúva. Porque de maneira que não pode livrar a sua alma e nem dizer, não é mentira aquilo em que confio? Então, querido, você tem que ter essa humildade. A humildade tem que passar por cima dessa cegueira espiritual que você está vivendo, dessa convicção errada do seu coração, e você se humilhar diante do Senhor. Se você for batizado com o Espírito Santo, já começar a orar em outras línguas, deixar o Espírito Santo orar por você, porque quando a nossa... isso é importante dizer, presta atenção. Quando nós estamos com uma convicção errada no nosso coração, nós oramos errado também. Sabia disso? Quando nós estamos com o nosso coração enganado, iludido, como diz o versículo de Isaías, nós oramos errado e oramos uma ilusão e oramos um engano, e é claro, a resposta do céu não vem, porque não tem nada a ver a tua oração. Então deixa o Espírito Santo orar por você. Ore em línguas, tira um tempinho aí, 15, 20, 30 minutos por dia, ore em línguas. Deixa o Espírito Santo orar por você. Porque esse tipo de cativeiro, meus amados, de engano, de ilusão, só o Espírito Santo tem poder para livrar. E eu digo mais. Eu vou falar uma coisa para vocês, meus amados. Eu conheço pessoas que há anos, estão debaixo desse versículo aqui, ó. Iludido pelo próprio coração. Servindo a Deus, mas iludido pelo próprio coração, debaixo de convicções que é ilusão, que é engano do coração, e não mudaram até hoje, e talvez vai para o túmulo com essa ilusão, com essa convicção no coração. É algo muito sutil, é algo muito profundo. Esse versículo aí, olha, esse versículo aí é algo que estava escondido ali na Bíblia e é muito profundo. Amém, meus amados? Caminhando para o fim, caminhando para o final. 1 Reis, capítulo 18, 37 agora. 1 Reis 18, 37. Chegou o dia de Elias se apresentar para Acabe. Chegou a hora. Agora é hora de ser da casa da viúva. Olha, em ambos os desertos, se você for fiel a Deus, é isso aqui que vai acontecer, ó. 37. Responde-me, responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. O Ministério do Louvor já pode tomando posição. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. 39. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém. Queridos, é como eu disse, existem dois tipos de desertos.
o deserto de Deus e o deserto humano. Mas em ambos, se você perseverar, se você continuar sendo fiel ao Senhor e não se desviar, não se afastar dos caminhos do Senhor e deixar realmente Deus fazer a obra, tanto em um como em outro, quando você sair desse deserto, você vai ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Você vai ver cair fogo do céu. Amém? Você vai ver a glória do Senhor. Vocês vão ver as coisas no seu devido lugar. Vocês vão ver a manifestação do poder de Deus na sua vida, seja qual área for, seja qual área necessitar. Então somente seja fiel. Você está no deserto de Deus, seja fiel. Você está no deserto humano, ative a misericórdia do Senhor nessa manhã. Livre-se dessa cegueira, dessa ilusão do seu coração. E veja a manifestação. E saia da casa viúva e veja a manifestação do poder de Deus na sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você: independente do deserto que você está, Deus te ama. Amém? Deus te ama. Meus amados, o amor de Deus é tão grande que se você ler o livro de 1 Reis, você vai ver que em um determinado momento da vida, Acabe se arrependeu e Deus amou Acabe. É que depois o Acabe se perdeu de novo, mas é bem nítido que Deus fala para o próprio Elias, fala: olha só como Acabe se arrepende, olha só como Acabe está com o coração contrito. Deus amava até Acabe, quanto mais você, cujo nome está escrito no livro da vida. Amém? Então vamos ficar de pé agora em nome de Jesus.